Olá, seja bem-vindo à nossa novena de São José. Hoje vamos rezar o nosso primeiro dia da novena. Eu me chamo Igor, sou consagrado da comunidade Novo Ardor, tenho 35 anos, sou celibatário e hoje vou estar aqui com vocês, conduzindo esse primeiro dia da novena. E para mim, falar de São José é muito especial. Tenho uma especial devoção a São José. Então, desde o começo da minha conversão, São José teve um papel muito importante. Então, assim que eu me converti, né, assim que eu tive meu encontro com Jesus, o primeiro livro que eu fui ler, que eu fui estudar, que eu fui conhecer mais foi a Sagrada Escritura, foi a Bíblia. E lendo a Bíblia, conheci mais de São José, conheci mais de quem foi esse grande homem, vi ali os relatos sobre ele no começo dos evangelhos e me apaixonei. E até hoje sou um grande devoto de São José. Então, na nossa novena, nós vamos meditar a cada dia em algumas características de São José. E nestes primeiros dias nós vamos comentar, falar, meditar sobre as características que o Papa Francisco nos trouxe de São José na Patris Corde. A Patris Corde, que foi essa carta lançada pelo Papa Francisco em comemoração aos 150 anos da carta que proclamava São José padroeiro da Igreja, que foi lá de 1870. O Papa Pio IX o declarou, né, padroeiro da Igreja, patrono da Igreja. E o Papa Francisco, então, no meio da pandemia, ali em 2020, declara o ano de São José e lança essa carta para nós. Então, a primeira característica que o Papa Francisco traz de São José é que São José é um pai amado. E aí ele vai trazer para nós como era essa paternidade de José, como foi essa vivência de São José e o que o faz tão amado. Então, o Papa começa dizendo para nós que a grandeza da obra de São José, a grandeza de São José consiste exatamente em ser esposo de Maria, pai de Jesus. Então, ele vem nos falando que José foi grande exatamente por fazer a vontade de Deus nas coisas ordinárias. No ordinário do seu dia a dia, do seu cotidiano, José era santo, José fazia a vontade de Deus. E aí São João Crisóstomo vai dizer para nós assim, que José se colocou inteiramente ao serviço do plano salvífico, fez a vontade de Deus. Ou seja, São José abre mão dos seus planos, dos seus sonhos, né? Quem não? Que ser humano que não tem os seus planos, os seus sonhos, faz ali, né, todo o seu planejamento. Mas São José abriu mão disso para fazer a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus, ou seja, ele abriu mão dos seus planos para abraçar os planos de Deus. E que grande plano de Deus São José cooperou, né? O plano da salvação. Então José, com seu sim, abraça Maria como sua esposa e abraça a paternidade de Jesus. Então José é pai adotivo de Jesus. Ele abraça o menino, abraça o Salvador. Então José abraça essa família, pois esse era o plano de Deus para ele. Abraça de uma maneira total, ele abre mão daqueles planos que ele tinha para si e faz dessa vocação um serviço. Ou seja, a paternidade de José se manifestou em ele ter feito da vida dele um serviço. Ele colocou a vida dele a serviço da salvação, a serviço, né, de mim, de você. Ou seja, ele cooperou com o plano salvífico de Deus, abraçando Maria e Jesus. Ele fez da vida dele, da paternidade dele, do ser esposo dele, um sacrifício total. José, então, se sacrifica, dá a sua vida para que o menino crescesse e pudesse vir a nos salvar. Então, José foi aquele que educou Jesus, educou na fé, educou nas coisas cotidianas, todo aquele trabalho do pai, né? De ensinar a falar, ensinar a comer. José ensina para Jesus uma profissão. Nos outros dias nós vamos meditar mais sobre isso. Mas José ensina a Jesus uma profissão. José foi um pai exemplar para Jesus. Deu a vida para que o menino Jesus pudesse crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, como nos diz a palavra. Então José, ele usa da autoridade legal que ele tinha sobre Maria e Jesus
para fazer um dom total de si, da sua vida. Ou seja, foi uma doação sobre-humana. Ele doa o seu trabalho, ele doa tudo por Maria e por Jesus. Então, por isso mesmo, José é tão grande. E esse exemplo de vida que ele nos deixa nas coisas ordinárias, esse exemplo de vida que São José nos deixa no cotidiano, no dia a dia, é o que faz com que ele seja tão amado por toda a igreja. Então, depois de Maria, São José é talvez o santo mais venerado na igreja. Pelo menos no magistério, né, nos documentos papais, nas bulas, encíclicas. Depois de Maria, ele é quem tem mais protagonismo. Os papas falaram muito de São José para nós, do exemplo dele. Se a gente pega as escrituras, tem muito pouco falando dele, mas esse pouco é suficiente para nos mostrar como no ordinário José fez grandes coisas. Por quê? Porque abraçou a vontade de Deus, porque fez em tudo a vontade de Deus. Então, né, muitas orações. Então, em todo devocionáriozinho que a gente pega, sempre tem orações a São José. Toda quarta-feira, né, um dia dedicado a São José. Toda quarta-feira é esse dia onde a igreja reza com o seu patrono. O mês de março inteiro, né, o dia dele, dia 19 de março, mas o mês de março inteiro é um mês dedicado a São José. É um mês oferecido a ele. Então, já é um mês cheio de oração a São José. Estamos aqui rezando a nossa novena em honra a São José. Existem várias igrejas no mundo dedicadas a ele, várias fórmulas de oração dirigidas a ele, e muitos santos foram grandes devotos de São José. E aqui eu quero destacar Santa Teresa d'Ávila, que é talvez uma das maiores devotas de São José. Pelo menos dos santos que eu conheço, ela é a maior, né? Teresa, ela tem uma devoção a São José única. E estudando Teresa é nossa baluarte do carisma Novo Ardor, estudando ela, eu me apaixonei ainda mais por São José. Ali foi assim um arremate, né, da devoção que eu já tinha. Então Teresa vem dizendo que não tem nada que você peça para São José, né, pela intercessão dele, que você não alcance. Então ela é uma das maiores difusoras assim da devoção a São José. Santa Teresa, né, tem uma grande paixão, um grande amor quando ela escreve sobre São José. E desse amor surgiu, né, a expressão bíblica, né, ide a José. Na Bíblia essa expressão remete ao Gênesis, né, lá quando o faraó do Egito, né, indica o povo ali que estava passando fome para ir a José. José que era ali o governador, né, um grande homem ali do faraó, que deu jeito ali, né, com um grande dom de Deus, deu jeito ali naquela situação difícil que o povo passava. E o faraó sempre falava, né, ide a José. E a igreja adotou essa expressão, ide a José, se referindo a São José. Bom, então para encerrar esse vídeo, eu queria deixar aqui 3 perguntinhas para você meditar e você partilhar com os irmãos, partilhar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais aí que nós temos, nos grupos que você faz parte, que você possa partilhar. O que essas perguntinhas geraram dentro de você? Que frutos você colhe dessa meditação de hoje na sua vida? Então, a primeira perguntinha que eu queria deixar é a seguinte. José foi um homem que nas coisas ordinárias fez a vontade de Deus. Por isso ele é grande. Qual característica desse ordinário da vida desse santo mais te toca? Por quê? Então, o que na vida ordinária de São José mais te toca? É o ser pai? O ser esposo? É o trabalho? É a dedicação dele nas coisas santas, quando ele ia sempre com a família cumprir as leis dos judeus ali? O que mais te toca? Por quê? A segunda, o que no cotidiano da sua vida você precisa mais e melhor viver a vontade de Deus? Terceira, na vivência das suas regras de vida ou da sua vida de oração, em que você pode viver melhor isso, seguindo os exemplos de São José? Então, quero deixar aqui essa meditação, que você possa refletir, rezar com isso e partilhar os frutos dessa meditação. Então, até mais. Amanhã te esperamos no segundo dia da nossa novena. Fique com Deus. São José, rogai por nós.